O mal, a infelicidade e a negação da história. O mal seria uma herança que se constitui e se estrutura no social num enunciado escandaloso. Se há um outro, só pode ser o outro do sofrimento e da exclusão. O outro portador de uma diferença insustentável e indiscernível. Uma cidade que pretende ter atingido a homogeneização só pode menosprezar o outro. Mas o que seria uma sociedade que nega a alteridade? Será uma horda tão mais feroz, tão mais melancólica, que quanto mais está disfarçada, maquiada e travestida numa série de instituições decadentes, à força de exclamar um discurso consensual. Que seria a modernidade de que se subtraísse a diferenciação simbolizada e as tensões sociais que a representam, senão aquela que vê seus laços se desfazerem e desde então só pode conceber o outro paramentado dos traços do sofrimento? Essas sociedades são esquecidiças de sua história e investimentos passados. Elas queimam o que adoraram, pregam a mentira em nome de uma verdade que recusam. Eis um exemplo. Para a classe operária e para aqueles que se arrogavam o direito de falar em seu nome, o stalinismo representou durante meio século a verdade, Pravda em russo, e qualquer crítica ao regime era considerada traição. Em sua queda, o stalinismo arrastou consigo uma série de outros elementos que decorrem diretamente das leis do funcionamento da cidade. Em vez e lugar de uma esperança de amanhãs que cantam, essa distinção que revela a mentira e a negação deixa o desespero. As sociedades que evitam encarar a tensão onde ela se manifesta, no seio da cidade, vêm deslocar-se a questão ao plano do indivíduo. Um outro exemplo esclarecerá a minha ideia. Diz respeito ao que atinge gravemente os negros americanos, que no momento atual parecem estar em via de serem dizimados pela heroína e pelo crack. Excluídos da sociedade americana, eles se identificam com a parte dejeto, a parte podridão do American Dream. Essa identificação dos afro-americanos em seu conjunto, com uma designação que se tornou, para falarmos claro, seu signo distintivo, senão seu signo de reunião, sobre o fundo de um deserto político e de simulacros ideológicos aos quais eles aderem, não situa o conjunto desse grupo na própria interseção do mal e da infelicidade? Em certos casos, a droga representa um objeto hipostasiado que permite redimir uma identificação simbólica abalada. Assim, a infelicidade, que é do domínio da subjetividade, pode às vezes ser aprisionada no torno do acontecimento histórico. Confrontado com o mal, o sujeito parece não ter outros recursos senão afrontar aquele que ele mesmo investe das insígnias de um operador de marionetes sem fé nem lei, donde a procura de uma crueldade a exercer sobre o próprio corpo, em nome de uma história mentirosa que entra em ressonância com a história do sujeito, quando ele se vê confrontado a uma nova verdade, abordagem orwelliana por excelência, que vem se entrecruzar com outras mentiras, outras exclusões, outras ausências, estas singulares. Essa ressonância, que tem os efeitos deletérios de uma paixão, é destrutiva, mortal. Ela pode constituir o outro em marginal, em dejeto, skinhead, SA, em portador de uma violência cega e absoluta em nome de um Senhor todo-poderoso, fiador da coesão da horda. É surpreendente vermos surgir em modo epidêmico nos países da Europa Oriental que tentaram apagar a história desbatizando suas cidades, menosprezando seu passado, sem levar em consideração os erros monstruosos que o mancharam, eclosões inusitadas de violência em nome do etnicismo. É surpreendente vermos essas mesmas regiões invadidas após um período ao longo do qual elas foram um pouco poupadas pelo objeto droga e pelos drogados. A droga tem dias ainda promissores diante de si, na medida do encontro não fortuito entre a desesperança política, o luto das ideologias e dos engajamentos, a melancolia oriunda da derrocada das referências sociais e a subjetividade problemática daqueles que foram sujeitados pelo jano stalinista com sua dupla face sangrenta e bovina. Afirmá-lo não representa dar mostras de pessimismo, e esse período em que parece triunfar a colocação entre parênteses da história e sua negação é aquele que produz um niilismo, se não um negativismo capaz de substituir uma crueldade por outra ainda maior. Para concluir aqui, parece-me ainda necessário manter levantado por alguns instantes o véu sobre Jano, a fim de esclarecer o que poderá tê-lo levado a persistir em sua análise. Minha proposta, quando do seu primeiro telefonema de que ligasse novamente de introduzir o significante tempo até amanhã, pretendia levá-la a relativizar sua expectativa devoradora, a qual, cessando de representar um projeto existencial, devia tornar-se um elemento do próprio ritmo da análise,
pois se o trabalho do analista tende a dar consistência a um objeto interno, nos tratamentos dos que se consagram ao objeto droga ou que a este consagram um culto, essa exigência se apresenta de modo categórico. De um lado, a transferência, lugar de formação desse objeto que desloca a expectativa infinita pela intermediação do ritmo das sessões e sua regularidade, e de outro, o contrato, que delas é a garantia, introduz um sujeito na ordem simbólica. Trata-se, portanto, de dar a entender e a interpretar a droga como um objeto que o analisando teve de constituir em vez e lugar daquilo que lhe teria permitido representar seu tormento melancólico. O saber que se constitui na transferência tende a permitir ao sujeito um acesso ao luto a partir do qual se reconstitui o objeto interno, ausente desde sempre, que dele deveria ter sido o suporte. Substituir a dor nua e enigmática pelo trabalho de luto, luto de um objeto ou de uma abstração colocada em seu lugar, esta é a nossa tarefa. Posso, analisando, medir o tempo que se separa uma sessão de outra, vivenciar o que o analista esteja submetido a esse tempo da sessão e a esse ritmo e incluir esses fatos no quadro da existência, e ele terá condições de compreender a universalidade da lei, de constituir o objeto suscetível de dar novamente contorno e forma a uma imagem ausente, reintroduzindo-a no curso da sua história e de começar enfim a pensar essa paixão que tem como objeto uma expectativa infinita, aquela suscitada pela droga. Livro A Crueldade Melancólica, Jacques Rassum, capítulo 1.